Saudações, meus amigos, seja bem-vindo a mais um Laboratório Prático da Z700. Eu me chamo César, continuando aí nossos vídeos de como trabalhar, criar essa estrutura de load balance. Nesse vídeo agora vamos criar duas máquinas virtuais em zona diferente. Vamos clicar aqui, vamos voltar para o Azure, vamos clicar aqui Virtual Machine. Mas antes de você criar, deixa eu clicar aqui, ó, Virtual Machine, antes de você criar a estrutura de rede, que é essa estrutura aqui, ó, de VNet, você tem que fazer uma pesquisa qual região tem disponibilidade para a gente criar aquela zona de disponibilidade que é na zona 1. Então eu botei aqui no Canadá porque eu fiz essa pesquisa antes. Mas se eu escolher esse aqui, a padrão que a gente usa, que é East-West, clica nele, vamos colocar na região, aqui já está, e aqui embaixo, ó, na zona 1, vamos colocar Standard, vamos colocar que vem o Windows 10, vamos botar o Windows Server. E aqui, olha, ele não deixa criar, porque no caso desse tamanho de máquina aqui, mas não é isso que eu quero mostrar não. Deixa eu voltar aqui, ó, vamos colocar aqui, escolher tamanho de máquina, não é aquela mensagem não, vamos colocar 2 GB, 2 vCPU, 4 GB de memória. Vamos selecionar. Na região 1, ele deixa eu criar esse tamanho de máquina aqui, 2 vCPU, 4 GB de memória. Agora, se eu for criar uma outra máquina com as mesmas configurações, mas a próxima máquina não é na zona 2, então, nessa região aqui, ó, ele fala que eu não tenho disponibilidade. Então, ele só fala assim, olha, nessa região tu só pode criar na zona 1, não na zona 2 e também não na zona 3. Então, por isso que você tem que fazer, ó, tá vendo? Por isso que você tem que fazer uma pesquisa antes. Deixa eu finalizar escolhendo aqui um outro... Vamos botar no sul do Brasil. Vamos botar no Brasil. Vamos botar aqui na zona 1. O Windows Server. Ó, ele deixa na zona 1 eu criar 2 vCPU e 4 GB de memória no Brasil. Agora vamos ver se ele deixa eu criar na zona 2. Ó, o que ele fala aqui? Só posso criar na zona 1 e na zona 3. Então, por isso que você tem que fazer essa pesquisa, essa consulta antes de você criar a estrutura de rede, porque não tem como alterar a região e nem mudar. Caso você já criou a máquina, você não consegue alterar a alta disponibilidade, a Availability Zone dentro da máquina criada, nem a Availability Zone e nem a Availability Set. Certinho? Então, vamos voltar aqui para o nosso Canadá, que eu escolhi, que as três aceitam. Vamos voltar aqui para a zona 1. E antes da gente continuar, vamos colocar aqui e vamos colocar VM-Web01. Quando eu escolho a Availability Zone, que é uma alta disponibilidade, quando a gente coloca na zona 1, eu não estou fazendo uma cópia dessa máquina para a zona 1. E depois, quando eu criar a máquina 2, eu botar na zona 2, não estou fazendo cópia. Eu estou fazendo uma segmentação física na máquina virtual. Uma segmentação física e não uma cópia. Tá? Para deixar bem claro aí. Então, quando a gente escolhe essa segmentação aqui, a Availability Zone na zona 1, ele dá uma SLA de 99,99% de disponibilidade. 1000 vezes melhor. Se você vier escolher aqui a Availability Z, ele dá apenas 99,5%. Então, vamos continuar. Colocamos Standard, Windows Server. E vamos criar, o tamanho pode ser, tanto faz esse daqui como esse daqui, 2 vCPU e 4 GB de memória. Então vamos colocar nosso usuário e vamos botar uma senha dentro dos padrões, né, que ele pede lá embaixo. Vamos manter tudo padrão, a porta. Aqui no disco você pode botar Premium ou Standard SSD para ficar mais em conta e também vai ficar rápido. Você pode escolher agora, nessa parte aqui de estrutura de rede, nós vamos criar, só temos uma estrutura de rede e a gente vai colocar ela em qual subnet? Subnet 1. Se eu tivesse outra subnet, a gente escolhe a subnet 2 conforme a segunda máquina. Então vamos botar a 2. E quando a gente cria qualquer balanceador, no caso, o balanceador de carga load balance, a gente não deixa o Azure criar o IP, a gente coloca como none. Mas, César, por que isso? Porque quando a gente voltar aqui, quando a gente criar o load balance, o IP, as máquinas vão associar o IP que o load balance vai ser criado. Automaticamente as máquinas vão ter o mesmo IP do load balance. Por isso que quando a gente fizer essa saída aqui, as máquinas vão ter o IP público dela para poder a gente ter acesso.
Aqui no NIC, no caso do NSG, a gente já vinculou as duas subnets, então ele por padrão vem aqui como none. Então, por enquanto é isso. Ó, se eu quiser, marca essa opção aqui, porque se eu excluir toda a estrutura de rede para me ter economia no meu laboratório, eu peço para ele apagar também a placa de rede quando eu deletar a máquina. Por enquanto é só isso, vamos dar o Nest, por enquanto mais nada aqui. Nest, vamos desmarcar aqui para não ter um consumo do Bob Diagnóstico. O Bob Diagnóstico, o Boot Diagnóstico, ele mostra uma tela do sistema, na tela do Windows, né, do servidor, mostrando que o sistema tá funcionando. Tá? Vamos dar o Nest, vamos botar a mesma tag e vamos clicar em Review Criar. E quando ele criar a segunda máquina, eu vou pausar. Aí quando ele entrar na tela, não vou pausar não, perdão, não preciso pausar não. Quando ele entrar na tela de deploy, aí a gente já pode partir para criar a segunda máquina. Deixa ele só entrar na tela de deploy. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Aí você não espera acabar. Aí a gente vai partir agora para a segunda máquina. Vamos clicar aqui em criar. Vamos escolher nosso resource group. A próxima máquina é VM, vou botar tudo maiúsculo, VM-web02. Então vamos já ver na região, a build zone a gente já sabe como é que funciona, agora a gente vai criar na região 2. Vamos botar standard, o Windows Server a gente vai utilizar, vamos manter 2 vCPU, depois eu vou apagar, mas lembrando que cada região, conforme a nossa conta traz, só suporta até 4 vCPU, certo? Se a gente fosse criar mais uma máquina dentro dessa região, ele fala, a gente não pode criar. Aí teria que diminuir quando a gente cria a máquina, tem lá em size, tamanho, a gente pode diminuir o tamanho da máquina. Aí criaria outra máquina com 1 vCPU, tá? Vamos clicar aqui em admin, a senha. Vamos deixar tudo padrão, que não é o foco da aula explicar tudo isso. Vamos botar agora, já vendo na VNet que só tem uma, agora a gente vai botar na subnet 2. Vamos desmarcar o IP, porque a gente sabe que no load balance, no balanceamento, não podemos criar o IP. Vamos dar aqui embaixo, marcar para poder deletar a placa de rede. Vamos dar o Nest, vamos desmarcar aqui o diagnóstico, Nest, vamos botar a tag, review, create, ó, a primeira máquina já foi criada. E vamos clicar em criar. Bom, nesse vídeo então, nós criamos aqui as duas subnets e, caramba, eu acho que eu não coloquei a zona 2. Eu coloquei a zona 2, gente? Acho que não. Acho que eu não criei na zona 2 a máquina 2. Deixa ela criar e a gente vai verificar. Senão a gente vai ter que excluir a máquina e depois fazer a alteração. Tá? Deixa ela criar aqui. Eu vou pausar, depois a gente volta. Muito bem, gente. A máquina foi criada. Vamos clicar aqui Go to Resource. Ou você vem aqui Virtual Machine. E agora eu fiquei na dúvida também, né? Se eu criei na zona 2, a gente volta aqui, ó. Na zona máquina, na VM2. E aqui, ó. Tá certo, tá? Porque na hora da explicação, ele já foi criado aqui, ó. Na zona 2. E se a gente voltar aqui para a máquina 1, a gente tem aqui, ó. Tá bom? Zona 1. Então, muito bem. Então, nós já criamos nosso segundo vídeo. Agora, eu vou mostrar para você no primeiro vídeo, eu expliquei a diferença do NSG e também do ASG. Como é que eu vinculo o ASG? Né? Você abre a máquina e aqui tem uma opção chamada Application Security Group. Você clica nele, que nós já criamos, lembra? E sabe qual é a finalidade dela, né? Aí você vai clicar aqui, ó, adicionar Application Security Group. Aí você marca ela aqui, ó. Vou dar OK, adicionar, e ele vai adicionar aqui. Deixa eu só ele acabar aqui, ó. Vou fazer só em uma, para você ver como é que a gente vai criar a regra e depois associar dentro do NSG. Vamos abrir ele aqui, ó. NSG, vamos clicar aqui, vamos abrir o nosso NSG. Vamos clicar aqui em balde, adicionar. E no lugar da gente colocar o IP, lembra a diferença do IP? Se a gente excluir a máquina, a gente tem que voltar aqui e apagar o IP da máquina, que ela já não existe. Mas se eu escolher aqui ASG, ó, aí ele me mostra aqui o ASG. E se eu apagar a máquina, automaticamente a máquina sai dentro da configuração que nós criamos do ASG. Essa é a diferença.
Legal até aí? Então esse vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de toda a criação de estrutura e no próximo vídeo, aí sim, nós vamos partir para criar o nosso balanceador de carga Load Balance. Então encontro você no próximo vídeo.